crise do século III. Então tem Constantino ali. O século III é o caos completo. E o que ele chama do caos completo é ter um governante a cada 4 anos. Porque realmente, se a gente, nesse podcast, a gente falou do... Qual era o nome do cara que queria que a galera procriasse? Era o... Augusto. Augusto tinha leis de fertilidade severas. Para um cara que tava com uma visão de 18 anos pro cara virar um soldado, sei lá, não sei se era a maioridade, era 18, era 16. Para um cara que provavelmente tava olhando um próprio umbigo para 2 anos conseguir ganhar dinheiro e poder, você fala assim, realmente não ia muito longe, né? Não, e aí você pensa, inclusive, também nessa questão da sociedade. Porque vamos lembrar que a peste veio do Oriente, ela continuava no Império, então você teve um decaimento populacional. As pessoas estavam envenenadas por chumbo, segundo alguns historiadores, então mais um motivo para decaimento populacional. Então por isso que é interessante você estudar a história do Império Romano, porque tudo que deu errado lá, a gente pode ver dando errado aqui. Se a gente pega a taxa de fecundidade no Brasil, tá em quanto hoje? Sei lá, eu tô fazendo a minha parte. Você tá levando a taxa pra cima. O Guilherme merece uma medalha. Bom, eu tenho 4 filhos. Mérito. Pois é. Porque a taxa de fecundidade aqui no Brasil tá em 1,6 criança por casal. Para você manter a população, tem que ser acima de 2, né? Idealmente 2,1 para compensar o pessoal que acaba falecendo, infelizmente, antes de poder ter filhos. Então, hoje a gente está abaixo dessa taxa, o que é muito ruim. Você tem que pensar nisso na hora de investir o seu dinheiro. Um país ele vai ter crescimento populacional ou decréscimo? Porque você não encontra exemplo econômico de um crescimento robusto sem acréscimo populacional. Mais gente para produzir, para consumir. Mas isso é no Brasil ou é meio que no mundo? Todos os países ocidentais estão abaixo da taxa de fertilidade para repor a população. É porque parece que os Estados Unidos ganham com imigração. Eles conseguem ficar descontando imigração. É porque todo mundo parece que tá com a cabeça de tipo assim... 30 anos não é mais uma idade para você construir família, ainda é uma idade de curtição. Então... É uma ótima cabeça de destruição do império. É aquele famoso prenúncio no filme, quando o cara fala, que bom, tá tudo seguro, nada vai acontecer e tá vindo a onda em volta dos caras. Não tem como, é uma questão matemática. Tem um filho, gente, é mó legal. Mas então, é justamente esse o ponto. O império tava passando por isso. Então hoje a gente vê decaimento de fecundidade onde? Cara, todos os países do Ocidente. A Rússia está sofrendo muito com isso. A China encomendou essa própria crise através de decisões políticas política do filho errôneas, único. como a política do filho único durante praticamente 4 décadas. O Japão passa por isso. A Europa passa por isso. E aí o Império Romano, como estava com menos gente, por conta de peste, por conta de fecundidade baixa, fez o que para tentar ter mais tropas? Começou a abrir as fronteiras. E aí você teve uma entrada de muitos imigrantes e essa germanização do Império, onde você teve a ascensão de pessoas que não eram originalmente romanas. Aí muita gente fala, isso acabou com o Império. Talvez isso tenha dado até mais longevidade, porque sem isso poderia decair antes. É meio que os Estados Unidos fazem hoje, né? Mas já é o prenúncio do fim, né? Porque as pessoas já não têm mais a cultura do Império. Você vê características muito próximas, então, decadência moral, decadência intelectual, perda dos valores originais, perda de uma narrativa unificada. Até nas moedas, elas começam a ficar bizarras de feias. A arte muda. O gênero sai de um gênero de heroísmo para um gênero de homens elogiando outros homens. Você pegar a decadência do Império, é tudo bajulação, é tudo elogio. Eu não acho a cultura... Olha como é que é bonita a moeda. Depois você pega e ela começa a ficar bizarra de feia. Eu não acho a cultura americana uma cultura legal, mas do jeito que vocês estão falando, então talvez daqui uns anos esse amor à pátria não vai existir tanto assim. Porque estatisticamente já está reduzindo, né? Então, no caso dos Estados Unidos, amor à família, a Deus e a pátria caiu na última década brutalmente e o único indicador que cresceu foi o amor ao dinheiro. Todos os outros amores caíram. Estralando e amor... Não é nem o capitalismo, pior ainda, porque você sabe que capitalismo é um termo sempre que eu acho muito ruim. Inclusive é um termo do Marx. Literalmente o termo de Karl Marx. Porque capitalismo é o quê? O sistema do capital, tá bom, mas você quer dizer várias coisas por esse fenômeno. Existe uma diferença muito grande do ânimo para você empreender, criar uma empresa, fazer algo, e o ânimo para você ter dinheiro para gastar. Nessa estatística estão entrando os dois. Eu não acho que o ânimo empreendedor está necessariamente aumentando, mas o ânimo gastador está sem dúvida crescendo. Consumidor ruim, então. Não digo nem gastador, também o ânimo do favor, né, cara? Porque como você tem simplesmente nas sociedades hoje, o dinheiro vem do governo. Que afinal não tem lastro. Então o governo cria a sua própria moeda. Então quem está mais próximo do governo está ganhando os favores.
Então o dinheiro não vai necessariamente para quem produz, vai para quem é mais bem relacionado. Tudo que você Isso é estuda no muito ruim Império numa Romano, sociedade. tudo que você estuda no Império Romano vai encaixar perfeitamente com o que está acontecendo hoje. Mas todos os grandes líderes da história, todo mundo que viveu, estudava o Império Romano para entender o que está acontecendo com o seu país, porque aconteceu de tudo. O que eu fico triste é que, pelos que vocês estão me relatando aí, a gente não vai viver os tempos de glórias do Império Romano. A gente tá na decadência. Já tá na decadência. Existem dois tipos de queda. Aí vem o ponto. E tem a queda da República Romana e tem a queda do Império Romano. A queda da República Romana essa decadência foi prevenida. Basicamente por quem? Um homem chamado Júlio César e um outro homem chamado Otaviano Augusto. A queda do Império Romano não teve Otaviano Augusto, não teve Júlio César. O resultado foi 200 anos, basicamente 200 anos de desgraça quase que total. As pessoas falam muito esse tema do cristianismo, acho que é bem relevante, porque basicamente é o seguinte: quem vai reconstruir a civilização depois da queda vai ser o cristianismo. Não tem muitas outras, inclusive, instituições ou forças para reconstruir a Europa, no caso. E nós viemos dessa reconstrução, né? Portugal, Espanha, França, esses países vêm da reconstrução pós-queda do Império Romano que os cristãos fizeram na Europa. Uhum. Mas é curioso também porque os dois últimos respiros, os dois imperadores fortes depois dessa crise do século III, são basicamente os dois únicos imperadores cristãos, que são, a saber, Constantino e Teodósio. Fora Constantino e Teodósio, você não tem grandes esforços tão poderosos de restauração do império depois dessa desestabilização. Mas o curioso é que, dependente de como você olhar Constantino, o esforço dele de restauração foi extremamente eficaz e foi tão eficaz que deu mais 1000 anos de sobrevida para o Império Romano. Que foi o do Oriente, no caso. Então é muito engraçado porque as pessoas erroneamente querem atribuir Constantino como fundador da igreja, o que é um negócio meio insano. Porque a igreja já tem muitos dados, isso já está muito bem viva e com todos os relatos e todas as coisas, e missas, e bispos, e padres, e todas as coisas antes de Constantino. Mas o que é louco do Constantino é que, na verdade, Constantino foi um baita imperador. O quanto Constantino é ressaltado no Império Oriental, em toda a cultura grega, em todas as coisas, por vezes nós temos um viés muito ocidental, né? Então a gente fala, o Império Romano acabou ali no século V e fim. Mas, na verdade, se você olhar toda a tradição oriental, e Rússia, Grécia, todo mundo eslavo, por exemplo, descende em grande parte desse Império Romano Oriental. O Líbano, você vai ter vários países que eles basicamente olham a identidade deles como a advinda do Império Romano Oriental. Para todos esses, Constantino é quase como um pai fundador dessas culturas, né? Não, até mesmo o Renascimento na Europa, porque se você pega os europeus pós-queda do Império Romano do Ocidente, a matemática, por exemplo, continuou usando o algarismo romano durante 1000 anos. Aí, de repente, você teve um renascimento cultural começando na Itália, na mesma época da queda de Constantinopla na mão do Maomé II. Então, um monte de gente teve que sair de Constantinopla, porque não queria ser dominado por um povo de cultura tão diferente, religião tão diferente. E tudo bem que você tinha lá um grão-duque chamado Lucas Notara, que falava que preferia o turbante dos turcos do que a tiara do Papa. Porque o pessoal lá em Constantinopla era cristão ortodoxo, então tinha suas desavenças com os católicos. Mas muitos saíram de lá para a Europa. E quando esse pessoal veio para a Europa, com toda aquela tradição romana, e mostrou novamente, né, a beleza da antiguidade, você teve esse resgate de tradições que foi o Renascimento. Não foi no mesmo período, por acaso. Então, aí depois eu queria entrar na parte assim, onde as coisas dão errado de verdade. Sim, e só para constar sobre essa parte do Império Ocidental. Ocidental. Do Oriente. Esse que é o ponto todo, por isso essa nota grande. Importante. Mas só uma coisa sobre isso ainda. Ele salva tanto essa parte oriental que a dimensão histórica a gente pode se perder. O Império Romano ali, ele é próximo ali ao 1º século, né? E tal. O Império Romano Oriental só acaba no século XV. 1453. Essa movimentação do Constantino fez com que a parte oriental do Império Romano durasse praticamente 1500 anos. É praticamente o estado mais longevo da história. Impressionante. E é louco, porque hoje Constantinopla é o quê? Istambul. Então, como foi destruído, nós não temos parece algo, fracassado. Mas para padrões históricos, durar 1500 anos como um império é um negócio brutal. Então, é muito importante ressaltar que a parte ocidental foi salva. O que acontece com a parte oriental, no entanto, é que mesmo Constantino e Teodósio, depois que foi outro imperador cristão que tentou salvar, Teodósio era muito casca-grossa, até ele foi excomungado um período.
por Ambrósio, porque ele matou gente demais, e Ambrósio excomunga ele. E perseguiu os pagãos. Porque o problema é que a igreja não era a favor, aí é um ponto, né? Então Constantino no final da vida se converte, e Constantino tem um livro incrível do Basílio de Cesareia, do Eusébio de Cesareia, sobre Constantino, a vida do Constantino, que é um clássico do negócio. Constantino morre muito cristão e falando, olha, antes de tudo, o Cristo é o verdadeiro imperador, tal. Ele realmente morre como um príncipe cristão. No entanto, Teodósio já é o primeiro líder que assume cristão. Teodósio é um cara muito casca-grossa, um restaurador do império, um cara muito... foi um período também de reascensão do império. Só que Teodósio resolve perseguir pagãos que não são cristãos. E aí a igreja fala, cara, isso não é cristianismo, isso é, na verdade, contra os valores do cristianismo. Sim. E aí Teodósio é excomungado. Teodósio, então, inclusive, ele é barrado da confissão. Então, tem um quadro muito famoso que é Ambrósio, que foi o bispo da época. Ambrósio vai ser mentor de Santo Agostinho, que já escreve na queda do Império Romano e vai ser o maior intelectual do fim do Império. Agostinho, que também é um dos maiores intelectuais da história do cristianismo. Certo. Ambrósio tem um quadro muito famoso dele barrando Teodósio na entrada do Império. Então nunca chega a ter um Império Romano cristão. Porque na verdade você tem Constantino, depois dele já tem sucessores, mesmo filhos dele, que já não são cristãos ortodoxos. Você vai ter Teodósio como um dos únicos imperadores, mas passado o período de Teodósio já volta para outros. Então você tem dois quase interreinos de dois imperadores cristãos que foram períodos curtos. Teodósio é barrado, depois ele vai se penitenciar, vai voltar à igreja, mas isso já mostra que a relação império-igreja, Império-Vaticano, o que seja, ela não é uma interação 100% dócil de nenhuma parte em relação à outra. De qualquer maneira, a Teodósio, ao final da vida, vai se converter igualmente. No entanto, depois dele, os esforços de restauração do Império já são muito perdidos. No Império Ocidental, a crise demográfica, e o Bruno vai ter várias coisas muito interessantes para falar sobre isso, entre a crise demográfica, as pessoas, na verdade, como Santo Agostinho muito notoriamente fala nos livros dele, né? Santo Agostinho já entra numa linha que olha, isso aqui vai desabar mesmo, e nós vamos ter que preservar a cultura, preservar os textos, daí que vai vir a cultura dos mosteiros depois, que vão preservar toda a cultura que a gente tem no Império Romano, grega. No fundo, vem desses pequenos mosteiros, que é um plano muito agostiniano, que cara, vai desabar, vamos proteger aqui a cultura cristã, proteger os livros, vamos copiar na mão os livros, vamos subir nos montes para tentar proteger a cultura, né? Uma das... praticamente só sobra o Papa depois que cai o Império. E um dos episódios mais famosos e icônicos do pós-Império Romano, que muitas vezes não é contado, as pessoas raramente conhecem a história de como foi depois, né? Que depois só tinha meio que drogado, bêbado, tipo, acabou, a cidade virou o lixo completo, e só quem não abandonou foi o Papa. Tanto que quando o Justiniano vai entrar em Roma, está entrando no apocalipse zumbi pós... E o Papa chega a juntar, para proteger a cidade de piratas, exércitos de moradores de rua. Que era a única tropa possível. Isso, caraca. E Roma quase foi terminantemente destruída se não fosse o Papa Leão I. Muitos papas chamam Leão, tem até Leão XIII e tal. Por que Leão I foi um nome tão grande? É o do Átila. Porque Átila Uno ia entrar e, cara, o que sobrou já era o raspa do tacho, já era o fim do mundo. E uma das histórias mais misteriosas e fascinantes da história. O Papa sai da cidade, esse mesmo Papa, o Papa Leão I é o mesmo que tinha montado o exército... Era o flagelo de Deus na época. Era um guerreiro que veio das estepes do Oriente, usava a cavalaria muito bem. Ele estava acabando com tudo no caminho. Aí chegou em Roma e deparou com o Papa. Falam que o Átila foi uma história, né? Quando ele pisava, a grama não crescia de volta. O cara matava geral, passava a espada geral. Destruía tal. E aí o Papa Leão I é o mesmo que tinha montado tropas de mendigos para lutar e proteger a cidade de piratas. E aí ele sai da cidade e tem uma conversa privada entre Leão I e Átila Uno. Ninguém sabe o teor da conversa. Não tem registro, não tem um relato. Ninguém sabe o que foi. Depois dessa conversa, o Átila Uno desiste de destruir Roma. E Átila vai se aposentar depois disso.
O Átila desiste das campanhas dele. Uma das teses muito curiosa é que eles vão para a Hungria e que parte dos húngaros seriam descendentes dos hunos. Isso é uma tese que alguns húngaros gostam, outros odeiam. Independente, o misterioso diálogo de Leão I e Átila Huno indica que até hoje é misterioso, tem até obra de ficção sobre isso, né? Porque ninguém sabe o que foi, mas foi o que salvou Roma. Então, Roma, em resumo, Agostinho foi o último grande intelectual dessa Roma cristã, mas ele já era um intelectual falando, já era. Na morte dele, já era a queda do Império Romano na região dele. E o Papa vai preservar Roma até a vinda dos bizantinos, mas nesse cenário meio pós-apocalíptico, né? O Asimov, quando ele fala desse encontro do Átila com o Papa Leão, ele remete também, ele fala, um dos motivos possíveis poderia ser uma superstição do Átila quanto ao destino dos invasores de Roma. Porque Roma já havia sido saqueada nessa época. E depois que saquearam, os invasores não se deram muito bem. Eu não lembro agora qual era o líder bárbaro que fez isso, era Teodorico. Não lembro agora o nome do cara, mas ele morreu pouco tempo depois de saquear Roma. E Átila também não durou muito tempo depois disso, não. Depois da aposentadoria dele, ele também veio a falecer. E o Guilherme, ele citou de maneira rápida, mas há um peso muito grande nessa divisão histórica do cristianismo entre o que você tinha como a visão da igreja e a visão desse bispo Ário de Alexandria. Porque se você pensa em Roma, Roma já não era uma cidade pujante nessa época. Já estava em queda. O Império já estava fora de Roma, o Ocidente. E o Oriente sempre foi a parte mais rica. O Egito era muito rico, por exemplo. A região da Síria, como eles chamavam, toda aquela região ali que hoje tem Palestina e outras áreas, uma grande região, também tinha muito dinheiro. E lá você tinha cidades muito importantes. E como a cidade era economicamente importante, tinha mais gente em volta, o bispo da região também ganhava peso. E esse cara de Alexandria, o Ário, o Guilherme comentou que a visão dele era a seguinte, né? Que, olha, Jesus está acima dos homens, mas ele não é Deus. Enquanto a visão da igreja, não, Jesus é Deus. Essa diferença foi responsável por uma série de brigas, de batalhas e de divisões naquela época. Onde você tinha líderes, agora romanos, mas de origem bárbara, que eram... Tinha essa crença ariana, essa heresia ariana, outros não. E você teve muita luta por conta desse ponto. Essa desavença, os caras tinham o mesmo Deus, eles acreditavam no mesmo Messias, só que de maneiras diferentes, liam os mesmos livros, mas estavam o tempo todo saindo no tapa. É que uma explicação do porquê esses conflitos existem é relativamente simples. Roma tinha baixa taxa de fertilidade, importou vários imigrantes. Esses imigrantes não tinham cultura romana. O cristianismo era a maior força intelectual da época. Então, muitos desses imigrantes, basicamente, eles tinham... o cristianismo começou a ser uma força, no entanto, eles não queriam se converter. O arianismo era uma alternativa em que o cara se dizia cristão, mas não era cristão genuinamente. Em outras palavras, Cristo não é Deus, eu não vou seguir a igreja. Para esses imigrantes germânicos, era a religião perfeita para entrar no império. Nem é a religião romana tradicional, que não tem como aderir, nem é o cristianismo que ele teria que mudar de vida e começar a viver uma vida... sei lá, teria que mudar os costumes dele, tipo beber cerveja no crânio dos adversários. Para o exército romano bárbaro de origem estrangeira, é uma heresia muito popular. É uma heresia muito popular porque, fundamentalmente, não tem peso nenhum. É tipo o cristão liberal progressista moderno. Jesus Cristo foi o primeiro revolucionário, Jesus Cristo é um homem descolado. Eu sou cristão, mas odeio a igreja. Sabe o famoso tipo religião à la Hollywood? É fácil, é leve, não muda ninguém. Obviamente não enganou os cristãos. Daí que vem as batalhas. No entanto, a batalha ela acontece muito mais no Ocidente do que no Oriente. No Oriente é mais simples. No Oriente as pessoas são ortodoxas. Elas são católicos. Inclusive não tem o cisma da igreja, então essa divisão entre ortodoxo e católico é irreal, né? Até hoje eu ainda acho ela meio fake, tá? É mais política do que teológica. A diferença entre a chamada igreja ortodoxa e a igreja católica é mínima. Tem missa, tem confissão, tem padres, tem a doutrina praticamente idêntica. A diferença é mínima. Mas então essa briga, fundamentalmente o arianismo, vira uma bandeira do soldado romano
bárbaro da queda do Império. E aí tem uma briga muito grande entre os romanos old school. Isso é bem fim do Império feelings, assim. Até lendo as cartas eu vejo bem isso. Então tem o romano old school que odeia esses invasores germânicos e acha que não podia ter estrangeiro em posição de poder. Até na queda do Império, falou desse Rômulo Augusto, um dos caras fala pra ele, tira os estrangeiros. Vamos se cercar de pessoas que são italianas aqui. Não vamos ter gringo aqui que isso vai dar errado. Aí tem o grupo dos cristãos que dá opt-out. Os cristãos chegam uma hora que eles falam, cara, isso aqui já era. Deixa eu ir pro mosteiro tentar proteger alguma coisa que esses caras já foram. E tem o grupo dos caras, não, deixa os estrangeiros que nada... Para de ser xenofóbico. No final, o estrangeiro realmente... no final, é muito bom essa história, porque acontece várias sequências, né? Mas no final, literalmente, os estrangeiros começam a saquear a cidade. É que a cabeça dos estrangeiros é simples, só para colocar também, para não parecer que os bárbaros também são completamente insanos. As pessoas querem pegar... O Átila talvez fosse um pouquinho mais barbárico no sentido que popularmente você imagina. Esse cara, que é um estrangeiro, a cabeça dele... Não é que ele chega e quer roubar, matar e roubar todas as coisas para destruir todo mundo. Ele quer proteger o dele e a comunidade dele. Muitas vezes o problema é só esse. O cara tem um outro reino dentro do Império Romano, que ele já foi criando um reino paralelo. Esse reino paralelo, ele quer satisfazer esse interesse. E ele começa a entrar numa briga. Então, por exemplo, tem fulano da facção do imperador tal, que é do outro do imperador tal. Então, ele aproveita a briga entre dois lados que estão querendo pegar o império para saquear o adversário e pegar o dinheiro e levar o interesse para aquele território dele. Entendo. Na verdade, o que você está vendo agora é um cinismo muito grande de pessoas que estão aproveitando uma situação de desordem para levar vantagem para o seu próprio padrão de poder dentro do império. Muitas vezes esse cara, que é o líder bárbaro, aquele reino dele é uma divisão militar dele. Porque ele é um cara que cresceu dentro do exército. Ele pegou e falou, bom, essa é a minha divisão. E ele agora já não é mais fiel ao imperador ou não é mais fiel a, sei lá, o que está rolando ali. A Inglaterra é uma das primeiras a cair. Porque o governador da Inglaterra pula fora, fala, eu não quero mais saber desse imperador, eu acho que eu sou o imperador legítimo, pula fora e aquilo ali se fragmenta. Então, a saída é muito mais gradual, embora tenha notórios saques de Roma, ela é muito mais gradual do que um dia entraram nos muros, roubaram tudo, mataram todo mundo. Sim, um dia Alarico, por exemplo, mas que era um membro do Império Romano, era um militar romano, só que bárbaro, estrangeiro, realmente entrou na cidade e resolveu saqueá-la por uma disputa e uma briga. Se um dia outros caras, tem um Odorico também que vai saquear, vão fazer a mesma coisa. Mas isso é dentro de um contexto de fragmentação total da autoridade, de perda de unidade espiritual, religiosa e civil. Ele tava completamente perdido. E aí começa a virar aqui, um pouco um caminhão tombado. Sim. Então as tais invasões bárbaras têm um pouco o efeito do caminhão que tomba e todo mundo vai lá e começa a querer pegar o seu ao invés de redirecionar. Esse Rômulo Augusto era jovem, né? Então ele não era uma figura forte. Mas não teve um episódio assim, eles não sabiam, caiu o Império Romano do Ocidente. Era só mais uma remoção de imperador com um chefe tribal meio romanizado. Quando foi ver, assumido. eu tava uma zona... Mas já tava tudo uma zona, já tava em queda há bastante tempo. Enquanto o Oriente não, ele permanecia Isso mais aí forte. é preocupante, cara, porque trazendo para os nossos tempos atuais, será que a gente só vai olhar para trás e vai falar assim... Ou para trás não, olhar agora e falar assim, ih, já era. Já não volta mais. Bom, quanto tempo... Claro, Tipo novamente... assim, pensando até mesmo numa Venezuela, será que a galera percebeu que tava ruindo? Não, ou... lá já caiu. Não, então. já caiu. Eu tô falando Mas antes. muita gente Será que a percebeu galera e muita percebeu gente que não tava percebeu. ruindo? Ou do nada, você fala assim, cara, já Você acha era. que tá ruim? Já era. Muita gente Sei percebeu... lá, a gente tá com uma puta dívida e tem uma galera festejando, achando que, tipo, tá tudo bem. Muita gente percebeu na Venezuela, só se visitar a Flórida que você vai ver vários que perceberam. Muitos fugiram. Muita gente tá percebendo que tá nos Estados Unidos, e daí vamos ver pra onde vai fugir da Flórida. De qualquer maneira, o louco é que em toda queda tem gente que percebe, tem gente que vai morrer. Isso você vê no Império Romano. Tem gente que até o último dia fala que nada está acontecendo. Tem gente que lá atrás, tipo Plínio Jovem, já estava vendo alguns valores que iam destruir o Império séculos antes. Ele fala, olha, isso aqui é o que vai destruir o Império. Santo Agostinho notoriamente viu antes da queda. Falou, cara, vai acontecer desse jeito. Descreveu perfeitamente. Tem outros caras que falam, dá para impedir. Tem outros caras que falam, não dá para impedir. Você vai vendo a gama humana completa numa situação de crise.
De qualquer maneira, o cara que fala que não vai cair, normalmente é o cara que compactua totalmente com os valores que estão em voga na decadência. Isso dá para ver distintamente. O cara que fala, mas crise demográfica não é um problema tão grande. Mas qual o problema que tem um monte de estrangeiro aqui, se agora você tem um meme muito bom na internet, o cara que chega e fala, pô, você é orcfóbico, né? O cara tem os orcs invadindo, o cara para de ser orcfóbico. Uhum. É fascinante. Tipo assim, o Rohan tá no negócio. Então, o problema é o seguinte, a solução demandaria um diagnóstico mais claro. Isso nos leva a valorizar a genialidade do César. Porque até que ponto César não é exatamente o cara que viu tudo isso acontecendo muito antes e preveniu esse mesmo cenário, séculos antes. É fácil olhar para o César e falar, ele é um usurpador como os inimigos dele falam, é um usurpador do poder. Olhar o outro lado bom, a República estava numa decadência e guerras civis bem pesadas. Se continuasse caindo nessa guerra civil, até que ponto ela não estaria igual ao fim do Império? Uhum. Então, eu vejo aqui César como um visionário, sem dúvida, um cara que preveniu um colapso inevitável. E eu vejo Constantino como um grande exemplo de visionário. Acho que o Império Romano, na sua decadência, tem 2 visionários, sem dúvida, para mim. Que é Agostinho e Constantino. O arquiteto da Idade Média e o arquiteto do Império Romano Oriental. Uhum. São caras que eles já estavam na decadência do regime anterior pensando no próximo. Porque esse é o ponto. Não adianta você falar... às vezes não dá para salvar o atual, beleza. Mas você começa a preparar o próximo. Falar, o que dá para salvar? Cara, dá para salvar metade do Brasil, por exemplo, vamos supor. Mas ninguém... Putz, eu acho que é uma forma engraçada, né? Que é um negócio que os caras pensavam assim, mas parece um jeito muito evoluído de pensar, sei lá. Tipo, eu não vejo hoje... Quem pensaria dessa forma? Bom, eu acho que a gente está estudando para que as pessoas tenham uma maneira... Ele tinha estímulo de longo prazo para pensar, né? Exatamente. Porque quando Constantino faleceu, Você fala os líderes políticos atuais. Exato. Tipo assim, mas Constantino tomou o poder e Agostinho era um intelectual, né? Mas isso que eu tô falando, tipo assim, o modelo político que existe hoje no Brasil não tem muito margem para ter essa evolução, entendeu? Não só no Brasil, acho que em tudo. Você poderia argumentar que o modelo político da República também não tinha. Da República Romana também não tinha. Recado importante para você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$ 59,90 no plano anual. Mas agora a Finclass já está com mais de 70 cursos de finanças, temos carteiras recomendadas, temos o curso do Thiago do 1000 ao Milhão, temos carteiras para você viver de renda, conteúdo exclusivo do Flávio Augusto e temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu tô falando do plano vitalício da Finclass, que te dá até direito de um ingresso VIP do FinDay. Se você não participou do FinDay 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do FinDay 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no QR Code da tela e se cadastra para a lista de espera da Black Friday da Finclass, porque vai ser apenas um dia e é a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.